Este é o Endoscopicamente Falando, o podcast da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva. Olá a todos, bem-vindos ao Endoscopicamente Falando, o podcast da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva. O meu nome é Bruno Arroja, sou médico gastroenterologista no Hospital de Braga e hoje vou estar aqui muito bem acompanhado pela doutora Raquel Gonçalves, que é diretora do Serviço de Gastroenterologia do Hospital de Braga e presidente do GEDI, que é o Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal. Raquel, Olá, bem-vinda. Bruno. Olá. As doenças digestivas têm vindo cada vez mais a estar na moda e aqui um bocadinho no dia-a-dia. O que é que são exatamente estas doenças inflamatórias do intestino? Assim, do ponto de vista geral, o que é que nos podes dizer? As doenças inflamatórias do intestino, de que estamos a falar, que são as doenças intestinais inflamatórias idiopáticas, ou seja, que não têm uma causa definida, são doenças crónicas do tubo digestivo, em que existe uma inflamação crónica, porque existem muitas inflamações que não são consideradas a doença inflamatória intestinal propriamente. Neste caso, nós temos uma predisposição genética, a pessoa já nasce com uma predisposição genética e que depois, ao longo do tempo, existem alguns fatores, eventualmente o ambiente, que vão fazer precipitar a doença e que depois se vai tornar crónica. Portanto, há aqui um componente imunitário e estas doenças tornam-se crónicas. São doenças que, fundamentalmente, atingem o tubo digestivo, mas não só. São doenças sistémicas também. E temos duas doenças fundamentalmente de que falamos quando citamos a doença inflamatória intestinal, que é a colite ulcerosa, por um lado, e a doença de Crohn, por outro. Em que é que se diferenciam essencialmente as duas? Qual é assim a grande diferença? A grande diferença é que a colite ulcerosa é uma doença que afeta apenas o intestino grosso, o cólon. Daí se chamar colite, portanto é um atingimento do cólon. Enquanto que a doença de Crohn, que também é uma inflamação crónica, mas pode afetar qualquer segmento do tubo digestivo. Caracteristicamente, nós dizemos que qualquer segmento, desde a boca até ao ânus, pode ser afetada pela doença de Crohn. Além disso, e em ambas as doenças, ainda podemos ter as chamadas manifestações extraintestinais. Ou seja, qualquer parte do nosso organismo, tendo em conta este fator imunológico, pode ser afetada, nomeadamente a pele, as articulações, os olhos. Há várias manifestações que podem até preceder que acontecem talvez numa proporção que não é a maioria dos doentes, não é? Não é na maioria dos doentes, mas são bastante frequentes. Sobretudo as manifestações articulares, é muito frequente coexistir manifestações articulares e também as alterações dermatológicas, bem como da tireoide, por exemplo, é frequente existirem doenças autoimunes associadas à doença inflamatória intestinal. Portanto, há todo um contexto imunitário, ou seja, numa linguagem muito simples, a pessoa tem um defeito de fabrico em termos imunitários que predispõem para várias doenças. Portanto, mas que pode surgir em qualquer altura da vida da pessoa, em qualquer altura não é? da vida. Há alturas em que habitualmente, apesar de tudo, nós estamos mais habituados a encontrar estes doentes, não é? Quando são diagnosticados de novo, habitualmente mais em idades jovens. Exatamente. A doença inflamatória intestinal é caracteristicamente uma doença que tem um pico de incidência em idades jovens, nomeadamente segunda e terceira décadas. Nós vamos vendo as pessoas a queixarem-se hoje em dia, há muita sintomatologia digestiva na vasta maioria das pessoas, mas a maior parte das vezes as pessoas acabam por não ter doença deste género, não é? Portanto, a maior parte das vezes são queixas funcionais, às vezes pessoas que têm diarreias, pessoas que têm intolerâncias alimentares. Isso não são necessariamente sintomas de que a pessoa tem uma doença inflamatória intestinal. De que forma é que as pessoas devem estar alertadas? Que tipo de sintomas é que achas que são mais importantes nós termos em consideração? Pronto, é muito importante a pessoa conhecer o seu corpo e perceber se há alguma coisa que persistentemente está a ser diferente. E, obviamente, que um episódio isolado de diarreia, um episódio de dor abdominal, algo que a pessoa já reconhece em si,
ou que é esporádico não vai alertar para que seja uma doença crónica, uma doença inflamatória intestinal. Mas se existe uma diarreia persistente, os sintomas mais frequentes, diarreia persistente. Arrastada, não é? Arrastada no tempo, que dura mais de 15 dias, um mês. Se for então diarreia com sangue, deve alertar, porque a presença de sangue nas fezes é sempre um sinal relevante e que deve ser partilhado com um médico assistente. E daqui também chama a atenção para as pessoas não atribuírem tudo a uma doença hemorroidária, que nós também sabemos que é muito frequente as perdas de sangue serem atribuídas à doença hemorroidária. Mas diarreia, dor abdominal, emagrecimento persistente, anemia, cansaço, sintomas que também acontecem durante a noite e que acordam a pessoa durante a noite, fazem-nos pensar que não será uma situação tão funcional, mas que pode haver aqui uma base orgânica. E o que nós devemos aconselhar é que, de facto, as pessoas tenham o seu médico assistente, que saibam, que se informem também. E aqui nós podemos aproveitar já para aconselhar que se informem onde devem ser informados, que não vão atrás de tudo o que aparece nas redes sociais, porque, como nós sabemos, há muita desinformação. Mas quando o doente tem este tipo de sintomas, achas que a primeira ação da pessoa deverá ser ir a correr para uma urgência hospitalar, ou de uma forma geral, isto são patologias que podem ser diagnosticadas com alguma calma e tratadas com tempo? De uma maneira geral, na maioria dos casos, podem ser tratadas de uma forma mais calma, com um médico de família, a fazer uma diferenciação, umas análises, um estudo, através da história clínica e de poucas análises, o médico de família já pode pôr em perspectiva se trata de uma coisa funcional ou não, e depois referenciar para o hospital ou para um especialista fora do hospital. E é importante este tipo de sintomas. Às vezes as pessoas, eu noto que hoje em dia as pessoas depois querem logo realizar muitas vezes exames invasivos, endoscopia, colonoscopia. Há uma necessidade das pessoas avançarem logo para esse tipo de exames, ou podemos às vezes fazer aqui uma situação de esperar para ver a evolução e só depois é que decidimos? Depende muito das situações. Nós conseguimos identificar fatores de risco e conseguimos identificar fatores que são muito característicos das doenças inflamatórias intestinais. E, claro, que tem que ser um médico que tem que ver se podemos contemporizar e tratar como sendo uma situação funcional. Não há risco, o doente não está com perda de sangue, não está com anemia, não está com emagrecimento importante, não detectamos um fator de risco iminente, nós podemos contemporizar e fazer um tratamento mais sintomático e ver a evolução. Mas se houver fatores de risco, se nós acharmos que aquela doença tem sinais que podem corresponder a uma doença inflamatória, é importante pedir os exames, as análises o doente, quando as colonoscopias. Exatamente. E quando o doente vem, depois acaba por ser referenciado de uma forma geral para um hospital, para um seguimento por um médico gastroenterologista. O ideal é que o doente já tenha um estudo, exatamente, sustentado, não é? Mas ainda assim devem depois ser referenciados por um médico da especialidade, não é? Sim, claro. Eu acho que se há uma doença que é a doença do gastroenterologista, é a doença inflamatória intestinal. E de facto a evolução tem sido tão grande nos últimos anos que é preciso, de facto, haver uma dedicação a esta patologia, mesmo dentro da gastroenterologia, para conseguirmos gerir e estarmos a par de todos os tratamentos, de ver qual é o tratamento mais adequado para um determinado doente. Portanto, se houver uma suspeita forte ou um diagnóstico já estabelecido de doença inflamatória intestinal, deve sempre ser referenciado para um gastroenterologista. Preferencialmente em hospital, não é? Porque estes doentes acabam depois por vir muitas vezes a necessitar de acompanhamento de outros colegas, de outras valências, não é? Sim. Nomeadamente cirurgia. Isso é outro aspecto fundamental.
como em múltiplas outras doenças, mas aqui particularmente, a doença inflamatória intestinal tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Não pode ser a doença só de um médico, só de um gastroenterologista. Muitas vezes nós precisamos de um cirurgião, precisamos de dermatologista, precisamos de oftalmologista, precisamos de reumatologista, precisamos de todos enfermeiros, de outros colegas para discutir. Exatamente. Precisamos de enfermeiros especializados também na área, precisamos de nutricionistas, precisamos de psicólogos. Portanto, há que... E precisamos estar quase sempre disponíveis, vá lá... Exatamente, haver uma disponibilidade... Os doentes muitas vezes podem ter algum período de agudização em que convém ter uma disponibilidade de 24 horas quase para o doente poder... Exatamente, um centro que trate doença inflamatória intestinal tem que ser um centro em que haja todas ou a maioria destas valências e que tenha a capacidade de atender o doente quando é necessário, que pode ser num fim de semana, que pode ser durante a noite, e, portanto, são doenças, sobretudo as doenças moderadas a severas, porque existem algumas que são mais ligeiras, mas as moderadas a severas devem ser tratadas em ambiente hospitalar e por uma equipa ainda assim, a treinada. maior parte das doenças, por exemplo, na colite ulcerosa, a maior parte das doenças são doenças, felizmente, relativamente ligeiras, que a pessoa pode... nos quais a pessoa pode fazer a sua vida perfeitamente normal, sim. Desde que comprar medicação e à partida não precisa estar preocupada com grandes limitações na sua vida, não sim, é? Sim, isso é muito importante que as pessoas tenham noção que, de facto, a evolução foi muito, muito marcada. Nos últimos, diria, 30 anos, a evolução do tratamento tem sido enorme. E se há 30 anos atrás, nos casos graves, nós tínhamos corticoides, a chamada cortisona, que os doentes sabem que tem muitos efeitos secundários, e tínhamos cirurgias, muitas vezes, necessárias até para fazer os diagnósticos e para tratar qualquer pequena complicação. Nós atualmente temos uma panóplia de medicamentos que podem ser utilizados e que permitem que a pessoa faça uma vida normal, que tenha uma vida produtiva, normal. É muito importante que a pessoa tenha consciência da doença, que conheça a doença, que seja envolvida no seu tratamento, que perceba porque é que tem que tomar os medicamentos. Perceba que é uma doença crónica. Porque é uma doença crónica e é uma doença em doentes jovens. Exatamente. Na maior parte das pessoas não chega apenas a pessoa fazer 1, 2, 3 anos de tratamento, achar que está ótima e que está livre da doença para o resto da vida, não é? Pensar que tem uma doença que eventualmente precisa de fazer um tratamento para o resto da vida, mas isso não é um drama, hoje em dia também. E não é um drama porque as pessoas normalmente ganham tanto em qualidade de vida que vale a pena pensar, eu vou ter que ir às consultas, às vezes é de 6 em 6 meses, às vezes é uma vez por ano, em períodos de agudização é mais frequente, mas efetivamente existem muitas armas que nós temos atualmente para tratar estas doenças. Nestes 30 anos notaste que houve claramente uma diferença enorme e que hoje em dia os doentes são de facto muito mais bem tratados do que eram há 30 anos atrás, não é? Muito, muito melhor. E houve várias diferenças. Houve uma diferença em termos da filosofia do tratamento e nós atualmente somos muito mais ambiciosos em termos dos resultados que queremos obter. Tratamos por objetivos, partilhamos esses objetivos com os doentes e vamos à procura de uma remissão total da doença, não só que o doente não tenha sintomas, mas queremos ver se a mucosa está curada, vamos fazer a colonoscopia e ver se houve cicatrização, se as análises estão bem. Temos análises que antigamente também não tínhamos ao nosso dispor para conseguimos perceber isso também, não é? Ou seja, a pessoa não tem que andar necessariamente a fazer endoscopia ou colonoscopia a toda a hora. Exatamente, nós temos nomeadamente um marcador que se faz nas fezes, que é a calprotectina fecal, que nos dá muita informação se existe inflamação ou não. Nós fazemos um acompanhamento muito mais apertado dos doentes para conseguirmos ajustar a rota, porque se o tratamento não estiver a ser eficaz, nós rapidamente conseguimos trocar eventualmente ou gerir a dose, aumentar as doses e não deixar que a doença progrida, porque as doenças inflamatórias do intestino e sobretudo a doença de Crohn está mais estudada nesse sentido,
se for tratada precocemente e tratada de uma forma muito eficaz, previne dano estrutural a longo prazo, nomeadamente apertos no intestino, as chamadas estenoses, as fístulas, complicações que depois são muito difíceis de tratar e que exigem cirurgias, muitas vezes muito invasivas. E se nós tivermos este cuidado, tratarmos precocemente e tratarmos de forma assertiva, nós conseguimos modificar a história natural da doença e evitar estas cirurgias mais complexas. Nós ainda temos um problema hoje em dia que é de não conseguir acertar com o tratamento em todos os doentes, ou seja, nós ainda não temos a receita milagrosa para todas as pessoas, não é? Agora, temos cada vez mais opções e muitas vezes aquilo que acontece na nossa prática é que tentamos um tratamento, se não resultar, temos outras opções e, portanto, vamos cada vez mais conseguindo arranjar uma solução mesmo para aqueles doentes que às vezes não respondem aos primeiros tratamentos, não é? Exatamente. Nós não temos uma solução ideal ou que seja igual para todos os doentes. O tratamento, e isso também é um ponto da tal filosofia de tratamento de que falava, do tratamento personalizado. E cada vez mais tentar um tratamento personalizado. Nós já conhecemos alguns marcadores genéticos, marcadores clínicos, sabemos pela idade, pelo tipo de manifestações da doença, que há alguns que vão responder melhor a um tipo de tratamento e outros não, mas em alguns casos nós não conseguimos de facto identificar aquele grupo que vai responder melhor a este tratamento ou que vai responder melhor àquele. E, portanto, temos estratégias de início de uma terapêutica que depois pode ser ajustada. E, portanto, isso também é uma mensagem importante para os doentes, que não desesperar se o primeiro tratamento não for logo eficaz a 100%. Porque muitos novos tratamentos também estão a surgir e irão surgir no futuro. Exatamente. Portanto, tem havido uma explosão de opções terapêuticas que nós temos tido possibilidade de entregar aos doentes, não é? Nós temos estado aqui a falar essencialmente das opções terapêuticas, do seguimento que é feito. Acho que há aqui uma questão que é fundamental que os doentes nos perguntam sempre à cabeça, a questão da alimentação, da dieta. Estas são doenças causadas pelas comidas, pelas dietas, por aquilo que nós ingerimos ou não? E costumas dar algum tipo de conselho a qualquer doente ou os doentes podem, de uma forma geral, comer aquilo que quiserem? Tanto quanto se sabe, e como nós dissemos no início, é uma doença da qual não se conhece exatamente a causa, nem o tratamento. Portanto, não é um alimento Não há nenhum alimento, nem nenhum tipo de dieta que vá provocar a doença inflamatória intestinal. Existem alimentos, e que também não são iguais para todos os doentes, que podem agravar. E num doente que já tem a doença inflamatória, determinados alimentos podem fazer com que tenha uma crise, que ande com mais distensão abdominal, tenha mais diarreia. Mas é algo que é muito variável de pessoa para Mas pessoa. é muito variável é? de pessoa para pessoa. Há doentes que têm, e de uma forma geral, o que nós mais frequentemente recomendamos, sobretudo quando está em crise, evitar a lactose, evitar comidas processadas com muitos condimentos, em determinadas alturas ingerir menos fibras. Nós hoje em dia comemos dietas que nós nem sempre conseguimos controlar, não é? Ingerimos grandes quantidades de sal, açúcar conservantes, portanto, de uma forma geral, aconselhas que as pessoas tenham uma dieta o mais natural possível. Exatamente. Não é? O que nós aconselhamos para estas doenças e para outras, e de facto sabe-se que muitas das doenças autoimunes e muitas doenças inflamatórias de outros foros, que também têm muito a ver com a alimentação, e existem de facto alimentos que parecem ser inflamatórios, e dentro desses estão os alimentos ultraprocessados, os açúcares, as bebidas gasificadas, tudo o que vem em latas e que é processado de uma forma geral tem o potencial de provocar inflamação no organismo. O excesso de álcool, o tabaco. O tabaco é uma coisa importante, não é? As pessoas não uma têm coisa a noção importante. da importância que nós, médicos, atribuímos à questão do tabagismo nos doentes que são seguidos em consulta, não é? Sim, não têm a noção do quão importante, e principalmente no Crohn. Na doença de Crohn existem trabalhos e estudos que não deixam qualquer dúvida que fumar
é um fator de risco muitíssimo E se calhar em algumas importante na doença de Crohn. se tiver fumadores, se calhar ao fazer determinado tratamento, se calhar estamos a reduzir a metade as possibilidades às vezes de alguns tratamentos resultarem, talvez, Sim, não é? sim, porque se um doente com doença de Crohn deixar de fumar, É uma ajuda enorme, não é? uma grande ajuda e o tratamento que até nem estava a ser eficaz passa a ser eficaz. E às vezes em doentes com doença muito ligeira, às vezes simplesmente Só- deixar de fumar Exatamente. pode ser a solução, muitas vezes, para a pessoa não progredir a inflamação e para que possa às vezes ficar em remissão durante um Exatamente. período grande da sua vida, não é? E nós estamos a falar de controlar a inflamação, mas tratar um doente não se resume a tratar a inflamação. Portanto, nós temos de tratar o doente no seu conjunto. E uma dieta saudável, uma vida ativa, com atividade física, com contacto com a natureza, com ar livre, dá um bem-estar psicológico também que ajuda a que estes doentes entrem na tal remissão que é orgânica, é da inflamação, mas também é da sua vida ativa. Uma última questão. As pessoas também têm alguma tendência para achar que estas doenças são hereditárias. É assim mesmo ou nem por isso? Existe, de facto, uma associação familiar e uma maior probabilidade de existir doença inflamatória intestinal se o pai ou a mãe tiverem doença inflamatória. Ou um filho, ou um irmão. Um irmão, um familiar direto. Portanto, isso significa que nós estaremos mais atentos se um doente que nos vem à consulta a reportar algum destes sintomas de que falamos, nos disser que tem um irmão, que tem um pai, que tem um tio, que tem um Crohn Que ou ande colite depois com ulcerosa. queixas arrastadas, sugestivas. Exatamente. Porque na realidade a vastíssima maioria das pessoas com estes diagnósticos, com Não estas tem doenças, familiar. não tem familiar algum Exatamente. afetado, não é? Ok, Raquel, muito obrigado. Nada, foi um gosto. Eu acho que houve aqui muita informação, certamente importante para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer aos espectadores e aos ouvintes que aqui estiveram connosco e queria-me despedir e agradecer uma vez mais à doutora Raquel Gonçalves e até ao próximo Endoscopicamente Falando. Muito obrigado. Este é o Endoscopicamente Falando, o podcast da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva.